olha só, gente, hoje é o Dia Mundial do Câncer. Essa data é uma iniciativa, organizada pela União Internacional para o Controle do Câncer com o apoio das ONGs. Para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com a oncologista, a Mariana Thaís Ferreira Moreira, ela que está aqui sempre falando da importância da prevenção, os cuidados. Inclusive, a gente tem uns dados aí que o aumento está grande, por isso que a gente se preocupa mais. Não é só em outubro que a gente vai falar do câncer, a gente tem que falar o ano todo. Mas, boa tarde, Mariana. Boa tarde, tudo bem? A gente fica até meio ansioso porque a gente fala tanto, a gente já tem até um dia especial para isso, e as pessoas às vezes acabam deixando de lado, ou não se importando, ou não fazendo a prevenção, que a gente fala que é tão importante se tocar, se conhecer, né? Sim, é essencial a gente fazer a prevenção, porque como você falou, não adianta só um mês você lembrar da sua saúde e cuidar, tem que cuidar o ano inteiro para a gente colher lá na frente a saúde, porque o câncer já é a segunda principal causa de morte no mundo. Então, por isso que é importante a gente falar sobre esse tema e enfatizar principalmente o que a gente pode fazer para evitar o câncer ou, se tiver, diagnosticar precocemente para a gente conseguir tratar e curar essa doença. E a gente sabe que cada caso é um caso individual, é um cuidado especial, é uma reação que a pessoa tem diferente, né? Sim. Vocês como médicos ali, vocês sabem isso, a gente também, porque a gente acaba conhecendo muitas pessoas, vivendo algumas histórias também, né? Então a gente sabe dessa importância e desse cuidado, né, Mariana? Sim, e são medidas que vão ajudar a gente para preservar a nossa saúde, e as mesmas medidas que evitam o câncer também vão nos ajudar durante o tratamento a ter uma mais disposição, uma melhor resposta ao tratamento e diminuir a chance do câncer voltar. Então, sempre que a gente fala de câncer, a gente tem que lembrar que são fatores do ambiente que a gente poderia retirar, que fazem as células do nosso corpo crescerem sem controle, sem necessidade, que é isso que é um câncer. Então, a gente sempre lembra do tabagismo, evitar o tabagismo. E a gente lembra também do alcoolismo, então evitar o consumo excessivo de álcool. Essas são as duas principais causas de câncer, mas conforme a população está tendo cada vez mais obesidade, sedentarismo, eles também são fatores importantes, inclusive do câncer de mama, do câncer de próstata, do câncer de intestino, que são tumores tão prevalentes que a gente tem, que também tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, tudo que a gente lembra. Então, fazer atividade física, tentar controlar o peso, fazer uma dieta balanceada, então comer bastante fibras, bastante fruta, verdura, isso vai ajudar a gente a controlar o peso e também a diminuir a chance de desenvolver vários cânceres. Também evitar comer muito embutido. Então, não é que não pode comer o queijo, o presunto, mas não pode comer demais. Só isso também, Sim, né? Tem que consumir muita carne vermelha, especialmente churrasco, também aumenta o risco do câncer do intestino, por exemplo. Daí, o que mais que a gente vai fazer? Igual eu sempre falo, da pele, né? Então, o câncer de pele é o mais comum, então exposição solar também a gente tem que cuidar, usar sempre protetor, chapéu, barreiras físicas sempre que possível. Também tem questões do trabalho, ambientais, então quem se expõe a petróleo ou produtos do petróleo, algumas indústrias químicas, também tem alguns produtos que aumentam o risco de câncer. Mas eu trabalho lá, então você tem que usar os equipamentos de proteção individual, porque daí você vai ter um risco menor de desenvolver câncer e também você tem que a empresa vai te orientar, né, a fazer os exames de rotina com mais frequência, por exemplo. A gente também pode tomar vacinas para evitar o câncer. Então, tem câncer que é causado, por exemplo, pela infecção do papiloma vírus humano, que é aquele vírus do HPV. E nós temos a vacina no calendário vacinal para todos os adolescentes a partir dos 13 anos. Então, ele vai evitar câncer do colo do útero, câncer da vagina, câncer ali de fora, que é a vulva, câncer ali do canal do ânus, câncer da garganta, câncer do pênis, câncer do lábio. Então, com uma vacina, a gente consegue prevenir vários cânceres. A vacina da hepatite B também, que logo que o neném nasce, ele toma a primeira dose, por exemplo. Se você tem hepatite B, você pode evoluir para cirrose e essa cirrose pode evoluir para um câncer do fígado. Então, tomando a vacina, você também vai prevenir. E também em relação a usar preservativo na relação, porque se você adquire, por exemplo, o HIV, como a sua imunidade vai estar baixa,
você vai ter um risco maior de ter outros cânceres, inclusive de pegar, por exemplo, HPV, que também é uma infecção sexualmente transmissível. Então, esses pacientes têm que ficar mais atentos aos sinais e tem alguns cânceres que são mais comuns nos pacientes com imunidade baixa, né? Inclusive, na mulher HIV, o câncer do colo do útero pode crescer mais rápido, então a gente tem que ficar mais atento e fazer o preventivo com mais frequência. É por isso que é importante ter esses cuidados, e você viu. Resumindo tudo ali, ela falou uma coisa bem importante, que é a prevenção, é você fazer esse acompanhamento, ter esses cuidados também, né? Mas você falou assim, você falou um pouco das causas, você falou também dos riscos, né, que a pessoa pode ter para ter o câncer, mas isso também é hereditário também, né? Que é importante ficar atento a esses... A minoria dos casos, né? A maioria dos casos de câncer, mais de 80%, são desses fatores ambientais, que você vai adquirindo ao longo da vida. Inclusive, a exposição à poluição, a agrotóxico, também vai aumentar o risco de câncer. Mas a minoria dos casos, geralmente 10% a 20%, são que você já herdou dos seus pais um gene que predispõe ao câncer. Então, quando é que a gente vai achar que pode ser uma doença genética? Quando tem vários casos de câncer na família, especialmente câncer abaixo dos 40 anos. Então, a gente teve até um vice-presidente que teve vários cânceres, ele mesmo teve vários tumores diferentes, até que ele veio a falecer de câncer. E os filhos dele também tiveram câncer. Às vezes tem alguns relatos que a gente vê na internet ou na mídia, inclusive a doença da Angelina Jolie também é um gene que ela herdou da mãe dela, que a mãe dela faleceu de câncer de mama, que predispõe ao câncer e que daí, por causa disso, ela tomou as precauções e faz o acompanhamento com o médico dela. Uhum. E assim, quais que são os fatores de risco imutáveis? Opa. Obrigada. Nada. Bom, vou ler uma pergunta aqui que estão interagindo com a gente, Mariana, enquanto você toma uma água aí. Tem uma pergunta ali, ó. Minha irmã fez exames e deu fezes e deu sangue oculto nas fezes. A médica solicitou colonoscopia urgente. Eu também tenho percebido uma coloração em volta das fezes parecida com salmoura, meio vermelha. Ambas de estufa muito, o tempo todo. Sensação de barriga estufada e dores. Isso pode ser câncer de intestino? Quem mandou foi a Patrícia. Tá. Pode ser e pode também não ser. Por isso que tem que fazer o exame, que é a colonoscopia, que você entra com a câmera por dentro e vê o intestino grosso. Mas quando a gente vê sangue nas fezes, pode não ser do intestino grosso. Por isso que geralmente a gente recomenda fazer tanto a endoscopia, que vê o estômago e o canal do alimento, o esôfago, até o começo do intestino fino, e a colonoscopia juntos, teria que ver os dois. E como ela está ficando estufada, também teria que fazer mais algum outro exame, geralmente a gente associa a tomografia, para ver os demais órgãos dentro da barriga. Então, as duas teriam que fazer a investigação, mas não que necessariamente seja um câncer do intestino. É lógico que a gente pensa nisso também, mas dependendo da idade, às vezes pode ser uma doença inflamatória intestinal. Tá vendo, gente? Por isso que é importante. Mas que bom que você está percebendo, mas você tem que procurar ajuda também, né? Procurar um médico, fazer os exames tudo certinho, né? E assim, mas geralmente, assim, tem fatores de risco imutáveis? Sim. O câncer é mais comum em pessoas mais velhas, então o fator de risco imutável é você ter mais de 60 anos. Então, isso você não consegue mudar. Ou então você herdar esse gene, né, da família que predispõe ao câncer. Isso também a gente não consegue fazer uma seleção genética, né? Então, não tem quem tem mais de 60 anos, como? Tem um risco maior de ter câncer, só pelo fato de ter mais de 60 anos. Porque o câncer é mais comum em pacientes mais velhos. E porque você, ao longo da vida, que está tendo cada vez mais casos precoces, justamente por causa do estilo de vida. Antigamente, a nossa infância era na rua, correndo, brincando. A gente comia bastante fruta, verdura, né? Sempre tinha salada. Se não comesse a salada, não ia comer o restante da comida, não ia comer sobremesa. Hoje em dia, você vê as crianças, é cada vez mais difícil ver elas comendo frutas e verduras, né? Tanto é que quando aparece uma, faz sucesso na internet, porque daí todas as mães ficam mostrando. É diferente. Então, a gente fazia mais atividade física, né? A gente corria na rua, andava de bicicleta, tudo. E hoje a infância está cada vez mais diferente e a obesidade já está começando cada vez mais precoce. Então a gente tem esses fatores ambientais muito fortes.
Fora que a poluição ambiental que a gente tem hoje é muito maior do que a que a gente tinha na nossa infância, né? E tem estudos que mostram que, igual a incidência de câncer de pulmão em mulheres na China aumentou muito só por causa dessa poluição, não pelo fato das mulheres estarem fumando mais. Então, isso também está contribuindo para aparecer cada vez mais precoce. Mas só pelo fato de você ser mais velho, você vai ter o risco maior de ter câncer, porque a nossa imunidade também vai caindo com o tempo, ainda mais se você não se cuidar. Tem bastante vídeo, eu inclusive posto bastante, de idosos fazendo atividade física, indo para academia. Eu curto o ator, o Ari Fontoura, e ele sempre mostra as rotinas dele de exercício, a dieta dele. Isso é importante, porque para você se manter saudável e ter uma idade... envelhecer saudável, você tem que fazer atividade física e comer bem, né? E aí as dicas dele é bem interessante e bem divertidas também, gosto muito deles. Mas o que você deve fazer assim para prevenir o câncer? É isso? É você cortar bebidas, frutas, exercícios? Sim. Já ajuda bastante. Isso daí vai te ajudar a prevenir o câncer e também ajudar o coração, né? Porque daí você vai ter uma dieta saudável, balanceada, fazer atividade física, controlar o peso, porque essa gordura da barriga é o maior vilão, tanto dos problemas cardíacos quanto problema de câncer, porque vai alterar os hormônios, vai criar um processo inflamatório crônico e isso vai levar essas doenças no futuro. Então, não fumar, não beber, dieta balanceada, atividade física, evitar consumir coisa muito industrializada, né? Ficar dando salgadinho, bolacha, às vezes é muito mais barato e é muito mais prático, mas a longo prazo você vai ver que vai ter problemas na saúde da criança ou dos seus familiares. E usar o protetor solar e se conhecer, como você começou, né? Você tem que conhecer o seu corpo, então você tem que saber como que é você saudável, para você notar quando você não estiver saudável, porque às vezes pode ser um sinal sutil. Eu estou perdendo peso sem estar fazendo nada de diferente. Estou comendo normal, estou fazendo atividade normal e estou emagrecendo. Ou estou ficando muito fraco, estou com uma anemia que eu não tinha antes. Ou igual elas falaram, a minha barriga está ficando estufada e não era assim antes. O meu intestino está um pouquinho mais solto, um pouquinho mais preso e não era assim antes. Eu tenho uma pinta que eu não tinha antes. Então, se você não se conhecer o seu normal, você não vai identificar quando você tiver com alguma alteração, que pode ser um sinal que vai te levar a ir ao médico e fazer os exames. Mariana, mas assim, quando a pessoa tem hábitos de vida saudável, faz isso tudo que você falou, mas acaba desenvolvendo câncer, manter esses cuidados vai garantir ainda mais o sucesso no tratamento? Sim. Vai ajudar? Vai ajudar bastante. Porque se você conseguir controlar peso, conseguir fazer atividade física durante o tratamento, mesmo que seja uma atividade mais leve, porque você não vai conseguir ter aquele rendimento que você tinha antes. E tiver uma dieta balanceada, você vai ter menos efeito colateral, principalmente da quimioterapia e da radioterapia, e vai ter um maior sucesso no controle da doença. Então, a chance do câncer voltar diminui bastante, que é o objetivo nosso, é eliminar e que a doença não volte mais. Então, se você se cuidar para evitar ter e depois durante e depois do tratamento, daí a chance de sucesso e de cura vai ser muito maior. É isso que é importante a gente saber. Mas é até importante, né, doutora, a gente reforçar assim, que quando o paciente recebe esse diagnóstico do câncer, né, muitas vezes assusta. Mas que a medicina, nessa questão, ela evoluiu muito nos últimos anos. Porque quando falava câncer, era uma sentença de morte. E assim, não tinha idade. Eu lembro que eu perdi um priminho com 8 anos de câncer. Naquela época não tinha o que fazer, não sabia direito. Era um nome que assustava muito. Agora ele assusta, mas a gente vê que muitas pessoas trataram. Pode acontecer de voltar, muitos casos não voltam, por isso que tem esse acompanhamento todo. Sim, né? E como você falou, antigamente não tinha muita informação até para o pessoal da saúde que dava esse acompanhamento para os pacientes e às vezes não tinha a estrutura que a gente tem hoje em dia, né? E nem as medicações, elas evoluíram cada vez mais. Então, como você disse, pacientes que trataram o câncer, só pelo fato de ter tratado o câncer, eles vão ter risco um pouco maior de ter outros cânceres, principalmente se já fizeram radioterapia, que a exposição à radiação aumenta o risco de ter outro câncer. Então, são pessoas que têm que estar sempre cuidando da saúde e sempre atentos. O bom é que, como eles já passaram uma vez,
eles chegam bem rapidinho para a gente se por acaso pode estar voltando a doença. E hoje a gente tem várias medicações, a gente está conhecendo cada vez mais o câncer, está conseguindo fazer um tratamento mais específico para cada paciente e está saindo cada vez medicações melhores e mais novas, né? Então isso, mesmo eu que estou na oncologia há quase 15 anos, que desde o meu estágio lá quando eu era acadêmica, a gente vê a evolução, né, no dia a dia, no convívio com o paciente, e a gente fica muito feliz de poder proporcionar isso para os pacientes hoje, que infelizmente a gente não conseguia proporcionar no passado. Não, e a gente já ouve falar até em vacinas também, né? Então isso já vai dando um gás a mais para as pessoas, não é mais aquela sentença de morte. Claro que dá algumas mudanças, até eu queria que você falasse um pouquinho para a gente que dentro dessas novidades, né, da área de tratamento oncológico, eles mudaram muito, até na parte de alimentação, tal, para você ter mais força, mais disponibilidade e brigar com esse bichinho aí, né? Sim, porque o tratamento do câncer, o legal da oncologia também, que foi o que me atraiu, é que você não trata o paciente sozinho, você precisa de uma equipe que te assessore. Então tem a nutricionista, a enfermeira, a técnica de enfermagem, a fisioterapeuta, tem assistente social, a psicóloga, daí não é só o médico, né? É o cirurgião, o oncologista clínico, pode ter o radio-oncologista, o pessoal que faz os exames também são mais especializados. Se o meu radiologista fala que aquilo ali pode ser um câncer, eu vou atrás, eu vou fazer biópsia, porque ele já está muito mais acostumado com aquilo, né? Então, mudou bastante e a gente tem consciência que todo esse tratamento, todo esse envolvimento, inclusive da família também, né? Porque o apoio junto à família, o apoio espiritual também, né? A gente tem o nosso... A figura do nosso reverendo, mas daí, de acordo com a religião da pessoa, tudo isso vai fazer muita diferença na aceitação da doença e também para levar o tratamento de maneira mais leve, porque ele é só um estágio da nossa vida, né? E a gente quer que a nossa vida tenha qualidade e seja longa e proveitosa, né? Então, por isso que a gente faz todo esse envolvimento na hora de tratar. Doutora Mariana, e assim, depende de cada pessoa, qual estágio está o câncer, assim, para o tratamento, ele geralmente dura de quanto tempo? Porque fala que são várias sessões, tem a sessão azul, a sessão vermelha, que são as quimioterapias. As quimioterapias, que o tratamento, como você falou, a gente evoluiu bastante. Então, o tratamento, ele vai ser diferente para cada paciente, de acordo com aonde começou o câncer e o quão avançado está esse câncer e também com os problemas de saúde que o paciente possa ter ou não. Então, daí pode envolver cirurgia, às vezes a gente pode começar com a quimioterapia, geralmente são várias sessões na quimioterapia, cada 21 dias. Tem pacientes que fazem imunoterapia, que também é a cada 21 dias, mas geralmente a medicação não dá tanto efeito colateral quanto a quimioterapia, mas pode dar outros efeitos colaterais. A radioterapia também são várias sessões, geralmente de 20 a 35, depende da localização do tumor, do tipo de tumor. Então, o tratamento, ele não tem uma fórmula que você passa para todo mundo. Você vai individualizar o tratamento para cada paciente de acordo com o paciente, com as condições de saúde dele, com a idade dele, com o tipo de câncer que ele tem, com quão avançado está esse câncer e também como esse câncer está respondendo ao tratamento. Tá vendo, gente? Mas só para resumir tudo isso, o mais importante é você percebeu alguma diferença, como que as meninas mandaram ali, para a gente buscar uma ajuda médica. E prevenção, tá? No começo, gente, tudo é tão mais prático, porque você esperar nessa fase aí, ela já percebeu que estava sangrando, já percebeu que estava inchado, já deveria ter feito os exames, né, doutora? Já deveria ter ido atrás também, né? Que bom que elas perceberam e estão indo atrás, né? Isso é ótimo. E a prevenção vamos cuidar da nossa saúde hoje, para a gente colher saúde amanhã, né? Com certeza, tá vendo? Porque a gente já faz 3 semanas que eu tô indo na academia às 6 da manhã, por isso a gente tem que se cuidar da saúde aí também. Doutora, gratidão, obrigada por conseguir dar uma fugida lá, porque vim conversar com a gente aqui também.